Pessoal, tudo bem? Olha, dei uma parada longa aí nos vídeos, mas por causa de muita atividade, graças a Deus, muita atividade, tanto dentro da universidade que eu leciono, como também com os acompanhamentos escolares, então realmente eu tive que dar uma paradinha porque não estava dando conta. Mas nunca é tarde para voltar, né? E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre logaritmos. Eu, na verdade, já tenho 2 vídeos sobre esse assunto, mas eu nunca me detive para passar passo a passo o que eu gostaria que todo aluno meu soubesse de logaritmo, né? Então hoje a gente vai tentar falar sobre o uso ou a aplicação do logaritmo, né? Em que áreas são usadas. Então eu vou exemplificar algumas. A definição e o uso da definição, né? O gráfico, quais são os gráficos que são característicos desse tipo de conteúdo. As propriedades, que é assim, ó, eu até brinco muito com os alunos, eu digo, esqueça seu nome do meio, mas não esqueça as propriedades do logaritmo, porque são imprescindíveis. E alguns exercícios, lógico, né? Mas além disso tudo, pessoal, eu ainda queria fazer uma ligação de logaritmo com a exponencial, porque sem isso, realmente o estudo fica capenga, tá bom? Então, vamos lá, né? Sem mais delongas. Vamos pegar o primeiro exemplo aqui, ó. Exemplo em matemática financeira, né? Então, esse problema aqui é um problema de juros compostos. E juros compostos pode ser aplicação direta do uso do logaritmo. Vamos ver uma outra aplicação, porque agora o meu objetivo não é resolver problema. Outra aplicação, geografia. Olha que coisa interessante, né? Então aqui está dizendo em uma determinada cidade, a taxa de crescimento populacional é de 3% ao ano, aproximadamente. Em quantos anos a população dessa cidade irá dobrar, ou seja, irá duplicar, se a taxa de crescimento continuar a mesma? Praticamente é um programa de matemática financeira, mas aplicado ao campo da geografia. Portanto, também usa-se o logaritmo para resolver. Olha outra, química. Determine o tempo que leva para 1000 gramas de certa substância radioativa que se desintegra a taxa de 2% ao ano se reduza a 200 gramas, ou seja, a quinta parte, né? Utilize a seguinte expressão. Então, a quantidade, né, a massa, a quantidade em gramas, igual à quantidade inicial, multiplicada por um exponencial de menos RT. E ele fala R é a taxa, e aqui a gente está vendo que a taxa é de 2%, e o tempo é o tempo em anos. Então, pessoal, e assim, eu poderia assim, colocar para vocês muitos exemplos. Por exemplo, na minha área, que é de engenharia elétrica, que tem um monte de exemplos, né, com funções que são definidas, né, por exponenciais e logaritmos, tá? Mas eu não vou me deter isso agora, porque vocês, pela curiosidade de vocês podem ir atrás. Vamos partir para a prática, né? Então, qual seria a definição de logaritmo? Primeiro, eu fico meio sem jeito, às vezes, de corrigir as pessoas, mas a gente precisa saber quem é quem dentro do logaritmo, né, pessoal? Quando a gente lê essa expressão, a gente lê assim, ó, logaritmo de A na base B igual a C. Logaritmo de A na base B igual a C. Isso aqui não é A dividido por B, tá, pessoal? Já quebrando um pouco isso aí. Logaritmo de A na base B igual a C. Onde esse A aqui, ele é o logaritmando. O B é a base do logaritmo, inclusive peça fundamental. E o C aqui é o próprio logaritmo. Ok? Então, logaritmo de A na base B igual a C. Isso é a forma de como a gente lê esse tipo de expressão, né? Com esse operador logarítmico, né? Então vamos lá, como é que a gente resolveria? A definição diz o seguinte, pessoal, e veja como não pode fugir a aplicação de uma exponencial. Se eu tenho o logaritmo de um número, então vamos lá, log de A na base B igual a C, então o B elevado a C é igual ao A. Veja, eu saio de um formato de um logaritmo e venho para o formato de uma exponencial. Veja que aqui eu tenho B como base, C como expoente e A como resultado da exponencial. Portanto, logaritmo e exponencial são consideradas as análogas contrárias. Assim como a multiplicação é da divisão, como a soma é da subtração,
A exponencial é do logaritmo e vice-versa. O logaritmo também é a operação inversa da exponencial. Portanto, as duas têm que estar muito ligadas, muito ligadas. A gente tem que resolver uma olhando para a outra. Vou colocar um exemplo aqui para clarear essa questão do uso da definição do logaritmo. Analisem. Faz de conta que eu tenho assim, log de, vamos colocar aqui log de 8 na base 2. E a gente quer encontrar quanto que é o log de 8 na base 2. Aplicando a definição diretamente, vai ficar assim, né? 2 elevado a c igual a 8. A base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando. Perceberam? A base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando, ok? Bom, aqui cabe a gente relembrar daquilo que é básico em matemática, que é a fatoração, ou seja, 8 é 2 à terceira, e uma vez que a gente conseguiu igualar as duas bases de um lado e do outro, eu digo que c é igual a 3. Conclusão, logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3. Então, vou anotar, ó, log de 8 na base 2 igual a 3. Essa é a definição, pessoal. Qualquer coisa além disso aqui não é definição de logaritmo, ok? Tem umas coisas muito interessantes, que é o que eu vou citar a seguir. Eu estou colocando aqui, estou reescrevendo o que a gente utilizou lá no outro quadro, né, que é a definição. Então, log de A na base B igual a C. Por quê? Porque B elevado a C é igual a A. Nós saímos do logaritmo, vamos lá para a exponencial. Agora, pessoal, normalmente no conteúdo do colégio, exponencial vem antes de logaritmo. Portanto, se uma coisa está vinculada à outra, algumas condições para uma são condições também para outra. Explicando melhor, vamos lá. A base da exponencial, eu não sei se vocês recordam, mas recordar é viver, então vamos lá. A base da exponencial ou é um número entre 0 e 1, ou é um número maior do que 1. Ela não pode ser negativa, ela não pode ser nula e ela não pode ser unitária. Portanto, a base do logaritmo também obedece às mesmas condições de existência. Gravem essa frase, né? Essa expressão, condição de existência no logaritmo, que nem lá na exponencial nós temos duas condições. Vamos lá. A base. Ou a base está entre 0 e 1, e aqui a gente tem o logaritmo sendo decrescente igualzinho ao que acontecia lá na exponencial. E podemos ter a base maior do que 1, e aqui nós teríamos o logaritmo crescente igual ao que acontece na exponencial. Além disso, o que é que acontece? Opa, vamos lá. Na exponencial, o resultado da exponencial era sempre um número maior do que 0. Você não consegue fazer uma exponencial cujo resultado é menor do que 0, nem 0 pode ser, ok? Ou seja, a mesma coisa acontece para o logaritmo. O logaritmando tem que ser um número positivo, ele não pode ser um número negativo, nem pode ser 0, ok? Agora, o que é que a gente tinha como expoente? O expoente da exponencial podia ser qualquer número real. Portanto, o c, que é o resultado do logaritmo, pertence aos reais, sem nenhum tipo de preconceito. Pode ser qualquer número, ok? E é interessante, inclusive, a gente mostrar as curvas do logaritmo para vocês entenderem que acontece algo parecido com aquilo que acontece na exponencial. Então, vamos lá para as curvas. Então, aqui estão as curvas de logaritmo e exponencial, uma relacionada com a outra. Veja essa curva do lado esquerdo aqui, onde o b é maior do que 1. Cara, b maior do que 1. Eu tinha acabado de dizer. O logaritmo, pessoal, é essa curva aqui embaixo em azul. Veja como é que acontece. Veja no eixo x que o x só pode ser um número positivo. Eu não tenho logaritmo do lado esquerdo desse gráfico, que significa dizer que o logaritmando, e vejam onde é que está o logaritmando aqui, o x é um número positivo, ok? O resultado do logaritmo não, pode ser negativo, ó, essa região aqui está abaixo do eixo do x, e pode ser positiva também, está aqui e tal, pode ser 0, inclusive, está aqui também. Então, mas o x é positivo, ok? E outra coisa interessante, essa base, ele está dizendo aqui nesse caso que essa base é maior do que 1, portanto a curva do logaritmo está sendo uma curva crescente. Agora veja,
A exponencial análoga também é crescente. Ok? Tudo bem? Então, beleza. Vou apagar o destaque aqui. Vamos para outra curva. Olha o que é que acontece na outra curva. O B está entre 0 e 1. Olha a curva aqui do logaritmo, pessoal. Essa curva em azul, ela é decrescente, mas também só aceita imagem para x positivo. Ok? O x, ele não está nesse intervalo. Ó. Esse intervalo é ignorado pelo logaritmo. Eu não consigo calcular logaritmo de x sendo x um número negativo, nem sendo zero. Ok? Agora, olha a função logarítmica que é associada a essa função, desculpa, olha a função exponencial associada a essa função logarítmica. É essa curva aqui, ó, essa curva em vermelho, que também é uma curva decrescente. Então, assim a gente consegue visualizar gráficos que são gráficos equivalentes, análogos, contrários, que a gente costuma dizer, da função exponencial e da função logarítmica, já que eu disse a vocês que as duas têm muita coisa a ver, têm muita coisa em comum, ok? Esse gráfico, pessoal, eu gosto de dar crédito, eu tirei desse site aqui, ó, calculo.iq.unesp, uma das melhores universidades do Brasil, .br, ok? Bom, pessoal, vamos falar sobre as propriedades, né? A P1, primeira propriedade, que a gente diz propriedade do produto, vejam que é uma multiplicação. Então, os logaritmandos são multiplicados. Log de x vezes y na base z. Eu separo os logaritmandos através de uma soma, ok? Essa é uma propriedade. A outra propriedade, eu estou fazendo a operação inversa da multiplicação. Ou seja, vou fazer a operação inversa da adição. Nada mais justo, não é? A terceira propriedade, na verdade, pessoal, nem precisava gravar. A terceira propriedade é a aplicação, um caso específico da P1, da primeira propriedade. Por quê? Notem, logaritmo de x, x é o logaritmando, elevado a y na base z, é igual a y que multiplica o logaritmo de x na base z. Mas observe, o que é x elevado a y? X elevado a y é x multiplicado y vezes. Então ficaria logaritmo de x vezes x vezes x vezes x vezes x, tudo isso na base z. Se eu aplicar a propriedade da soma, vai ficar assim, logaritmo de x na base z, mais logaritmo de x na base z, mais logaritmo de x na base z. Bom, isso quantas vezes? Y. Por isso que é y que multiplica logaritmo de x na base z. Ok? A outra, na verdade, quem está elevado ao expoente y não é o logaritmando x, e sim a base z. Note que o y passa para frente do logaritmo, só que invertido. 1 sobre y. Ok? Então, essas quatro são as quatro iniciais. Somam-se a elas duas outras propriedades, que eu estou colocando aqui como propriedade. Uma que eu chamo consequência da definição, porque na verdade isso vem da definição mesmo. Tá? Por exemplo, a gente tinha falado que... vamos lá, né? Nem falei sobre a propriedade em si. Então a P5 é assim. B elevado a logaritmo de A na base B igual a A. A gente tinha dado lá na definição que log de A na base B era igual a C. Por quê? Porque B elevado a C é igual a A. Ora, pessoal, quem é o C? Bom, vou colocar até a caneta colorida aqui para a gente ver. Quem é o C? C não é isso aqui? Que é exatamente isso aqui? Pois bem, aqui eu estou dizendo ó, que B elevado a C é igual a A. Aqui, B elevado a C é igual a A. Ok? Por isso que eu chamo consequência da definição. Ok? E a última, a P6, é toda vez que a gente quiser ou precisar fazer a mudança de base. Então, logaritmo de x na base y, se eu quisesse mudar a base para um número que não seja nem x nem y, eu ficaria com logaritmo de x na nova base, dividido pelo logaritmo da antiga base, que é y, na nova base, quer dizer. Ok? Meio enroladinho, mais simples, se a gente olhar com cuidado para o logaritmo, ok? Então, essas são as propriedades. Tem professores e livros que colocam uma outra propriedade, que é a seguinte. É o seguinte, né? Logaritmo de 1 numa base B igual a 0. Pessoal, mas isso aqui é óbvio, isso aqui é consequência da definição.
b elevado a zero é igual a 1. Então, realmente, o logaritmo de 1 em qualquer base é igual a zero, ok? Uma outra que o pessoal coloca também como definição é isso aqui. Logaritmo de b na base b é igual a 1. Pessoal, mas é consequência direta da definição b elevado a 1 é igual a b, né? Então não tem mistério nenhum, ok? Essa primeira parte do vídeo, pessoal, era para mostrar essas propriedades. Agora eu vou montar um outro vídeo em sequência para que a gente aplique esse danado logaritmo nas questões que a gente quiser, ok? Valeu, valeu por enquanto. Daqui a pouquinho a gente volta.